Verso 16, indo até o verso 34. Então, Atos, capítulo 16, começando com o verso 16 até o verso 34. Nós vamos ler sobre uma pessoa que passou por perdas na sua vida e que não conseguiu lidar com essas perdas. E justamente por não conseguir lidar com suas perdas, foi levado a tentar o suicídio. E muitas pessoas no mundo, a taxa de suicídios tem aumentado depois da pandemia e durante a pandemia, não encontrando razão para continuarem vivos, tiram a sua própria vida. E esse é um exemplo de alguém que tentou o suicídio justamente porque achou que a sua vida tinha perdido sentido por causa das perdas que sofreu. Então, acompanhe na sua Bíblia, Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela." No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Esses homens são judeus. Eles estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os da sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar, queridos. Pai, nós te louvamos, agradecidos por essa noite. Nós te louvamos pela tua palavra e oramos para que esta tua palavra alcance o objetivo que o Senhor preparou-a. Que a tua palavra, que não volta vazia, mais uma vez não volte vazia, mas que alcance corações e que transforme nossas vidas, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, 3 perguntas básicas são feitas desde que o mundo é mundo. 3 perguntas básicas são feitas pela humanidade em qualquer região do planeta, desde que o homem começou a se perguntar algumas coisas básicas. A primeira pergunta é: qual é o sentido de tudo que acontece na minha vida?
Por que é que eu estou passando aquilo que eu estou passando? A segunda pergunta, por que é que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu nasci? Qual o objetivo da minha história? E a terceira pergunta, minha vida tem um propósito? Minha vida tem uma finalidade? Se tem, qual é? Essas são as perguntas mais antigas que o ser humano faz e que continua a fazer, independente do progresso humano. E essas três perguntas, elas só têm duas respostas possíveis, duas linhas de resposta possíveis. A primeira resposta é secular. A segunda resposta é cristã. A resposta secular para essa pergunta é entender que essa vida surgiu como algo espontâneo. Ela surgiu como fruto do acaso. Tudo que existe, esse mundo não foi planejado. Foi acontecendo porque era para acontecer. Um dos principais defensores dessa ideia, da ideia que a vida humana não tem uma finalidade, de que a vida humana não tem um propósito, é o filósofo Alberto Camus. Camus escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, se reportando a essa lenda, a essa mitologia antiga de Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo criou problemas demais para os deuses. E como ele criou muitos problemas para os deuses, ele foi castigado, ele foi punido por toda a eternidade. O castigo de Sísifo consistia em empurrar uma grande rocha, morro acima, até chegar no topo. E toda vez que ele empurrava essa grande rocha, chegava ao topo, a rocha deslizava e caía para o ponto inicial. E ele novamente continuava empurrando a rocha até o topo, para ver depois que a rocha não obedecia e rolava morro abaixo. Esse foi o seu castigo, essa foi a punição de Sísifo por toda a eternidade. E Camus usa esse mito para explicar que a vida é um grande esforço inútil. É um esforço repetido porque não traz nenhum resultado prático e não traz nenhuma mudança possível. Tudo vai permanecer como sempre foi. Nada do que você faça vai mudar nenhum cenário. Você simplesmente tem que acordar todo dia e empurrar a rocha morro acima, para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Para Camus, a morte não é uma porta que abre para outra vida. Para ele, a morte é uma porta fechada. Essa é a resposta cristã para o sentido da vida. A vida não tem sentido, não tem esperança, não tem mudança. Agora, qual é a resposta cristã para o sentido da vida? Os cristãos acreditam que existe um Deus. Começa por aí. E como existe um Deus, Ele nos criou para um objetivo. E o primeiro objetivo pelo qual Deus nos criou é para que nós o conheçamos. Só que nós, como raça humana, nos desviamos dele e nos perdemos dele. Mas o próprio Deus que nos fez e nos criou para conhecê-lo, prometeu nos trazer de volta para si mesmo. Então Ele enviou o seu Filho ao mundo para destruir o poder do pecado que nos afastou dele. E Jesus, com a sua morte, indo para a cruz, possibilitou a reaproximação que nós mesmos destruímos por causa do nosso pecado. Jesus ressuscitou da morte, Jesus subiu aos céus e agora Ele está governando a história. E Ele está preparando um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem choro, nem dor. E nós estamos caminhando, a nossa vida tem esse objetivo, para a eternidade, para viver com Ele para sempre, num lugar, portanto, de perfeita paz e perfeita bem-aventurança. Esse é o sentido da vida cristã, para o cristão. Se você não é um cristão, porém, qualquer acontecimento na sua vida vai se transformar numa razão para desespero total e absoluto. Se você não é cristão, o menor acontecimento vai levar você a total desesperança. Como esse carcereiro do texto que nós lemos em Atos 16, que tenta o suicídio. E por que ele faz isso? Primeiro, porque diante da possibilidade dos prisioneiros fugirem, ele perderia o seu emprego, que foi concedido a ele pelo Império Romano, que não era alguma coisa tão banal assim, era um bom cargo, era um bom emprego.
Segundo, ele poderia ser condenado por negligência, por ter sido responsável, se os presos fugissem, de tê-los permitido fugir. Terceiro, ele não teria mais sustento para sua família. Então é um homem que está em vias de perder status social, está em vias de perder sua profissão, está em vias de perder sustento e dinheiro. E diante da realidade dessa perda, esse homem entende que a sua vida também perdeu o sentido, por conta daquilo que ele perdeu. Então ele se perde junto com a perda. É isso que acontece com muitas pessoas. Elas vão embora junto com aquilo que perderam. Isso levanta algumas questões para nós. Será então que o nosso trabalho é o sentido da nossa vida? Será que o nosso status social é o sentido da vida? Será que o nosso dinheiro, o nosso sustento é o que dá sentido à nossa vida? Antes de ir um pouco avante para saber o que aconteceu com esse homem, é bom lembrar o contexto de Atos 16. Em Atos 16, o apóstolo está na sua segunda viagem missionária pelo mundo. A finalidade de Paulo é anunciar o evangelho pelas regiões da Europa. E aí ele passa por uma região chamada Filipos. E vai começar a evangelizar uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Horas depois, eles são seguidos de perto por uma moça que é possuída por espírito maligno, que supostamente adivinha o futuro das pessoas em troca de dinheiro. Essa moça dava renda para alguns homens da cidade. Ela era fonte de recurso para alguns homens inescrupulosos de lá. Essa mulher vai seguindo Paulo e Silas, ela vai falando uma série de coisas para eles, e eles percebem, Paulo percebe que isso não é um elogio, mas é alguma coisa que não procede dela. É um espírito maligno que usa essa mulher. Paulo então se vira para esta mulher e expulsa o demônio dela. E Paulo começa a criar um grande problema para ele agora, porque Paulo prejudica a ordem econômica da cidade. Paulo acabou com uma empresa. Quando expulsou o demônio daquela mulher, ela acabou com a fonte de lucro dos seus senhores. E é por isso que Paulo é preso, ali pelas autoridades de Filipos. Ele fica sob responsabilidade, ele e Silas ficam sob responsabilidade do carcereiro. O carcereiro vai prendê-los, depois deles apanharem violentamente, serem surrados, vai colocá-los na parte mais fria da prisão, sem roupas, vai prender os pés deles do tronco, para que não consigam se mexer. E é essa a situação de Paulo e Silas, que perdem mais do que dinheiro, emprego, mas perdem a liberdade. E Paulo então e Silas ficam presos, sangrando, com frio, a noite inteira. E mesmo assim, eles encontram forças, e eles encontram razão para cantar louvores a Deus, encontram forças e razão para orar. Por quê? Porque Paulo e Silas entenderam o que está acontecendo aqui tem um propósito, e esse propósito é de Deus. Queridos, essa é a diferença entre aquele que teme a Deus e o que não teme. Quem não teme a Deus, quando perde alguma coisa, entende que a sua vida perdeu completamente a finalidade, porque não há sentido em nada que aconteceu. Paulo e Silas entendem, estamos presos, não é isso que a gente queria, mas Deus tem um propósito em alguma coisa aqui. É assim o pensamento cristão. O que acontece na sequência? Um grande terremoto abala toda a cidade, consequentemente abala a cadeia. As celas são destruídas, abertas, os prisioneiros estão soltos graças ao terremoto, o carcereiro entra em desespero e quer se matar. Então ele entende que ao perder tudo, ele não iria mais olhar e conseguir olhar para os filhos, para a mulher e para as pessoas que o conheciam. Paulo anuncia para esse homem o amor de Jesus, consegue fazer com que esse homem desista do suicídio, consegue gerar esperança no seu próprio coração, e esse homem então pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Ele ouve a palavra da salvação, entrega a sua vida a Jesus, na sequência ele é batizado juntamente com toda a sua família. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o que vem depois da conversão. E queridos, não há nada nesse mundo
que possa fazer uma pessoa sair do estado de desespero para um estado de esperança, a não ser a conversão a Jesus. Somente a conversão a Jesus pode mudar um coração angustiado em um coração feliz, em um coração cheio de esperança. Esse mesmo homem que maltratou Paulo e Silas, diz o texto, vai agora curar as feridas que ele fez. Esse mesmo homem que maltratou Paulo e Silas, não só vai lavar as suas feridas, feridas que ele causou neles, mas vai levá-los para casa e vai preparar um jantar para eles, na sua casa, com a sua comida. Perceba, o risco para ele é o mesmo. As cadeias estão abertas, os prisioneiros podem fugir, nada mudou. Mas esse homem não está mais desesperado. Mesmo que a situação seja a mesma, ele corre o risco ainda de demissão. Tudo bem que os presos não fugiram, mas esse homem está no mesmo estado que estava. Só que agora, tendo crido em Jesus, o seu estado interior é totalmente transformado. É um homem que vai curar as feridas que fez, é um homem que vai levar esses 2 prisioneiros para a sua própria casa. O seu encontro com Jesus mudou o seu caráter. Ele entende então que não faz mais sentido ser agressor, mal educado, violento com as pessoas. Ele se arrepende do mal que ele praticou. Então a conversão do carcereiro não foi só uma declaração verbal de fé. A conversão do carcereiro foi uma decisão de se tornar alguém pacífico, humilde e manso. Sabe qual é o problema, queridos? Nós estamos vivendo um tempo que foi descrito pela escritora Hannah Arendt como época da banalidade do mal. Ela assistiu o julgamento de Adolf Eichmann, aquele criminoso nazista que foi capturado e julgado, e Eichmann dizia-se inocente pelos crimes de ter matado os judeus. E no depoimento dele, Eichmann dizia: eu não tenho culpa de nada, eu estava só cumprindo ordens. E depois de participar desse julgamento, de ouvir os depoimentos desse criminoso nazista, Hannah Arendt afirma que o mal que Eichmann praticava não era um mal fora deste mundo, não era um mal demoníaco, e não era um mal espiritual. Era um mal humano. Era um mal constante, repetido, frequente, diário. O mal se tornou banal, não porque ele era espiritual. O mal se tornou banal porque ele não é mais exceção. Ele é regra. O mal deixa de ser absurdo. O mal passa a ser natural. E o carcereiro estava cumprindo ordens ao maltratar Paulo e Silas. Os magistrados permitiram que ele pudesse fazer o que quisesse. Do seu ponto de vista, ele só estava cumprindo ordens. Nada mais que isso. O risco é, se nós não nos arrependermos do mal que nós praticamos e justificamos o mal que fazemos, é porque fazer o mal para nós já se tornou hábito. Hábito de vida. Já não é mal, o mal que se faz. Quando o carcereiro se converte a Cristo, ele entende que aquele mal que ele fez é mal. Não é normal, não é aceitável, e esse mal precisa de uma reparação. Por isso ele corrige o que faz, lavando as feridas dos prisioneiros e servindo um jantar para Paulo e Silas na sua casa. A conversão levou não só a declarar fé em Jesus, mas o levou a olhar para si próprio e dizer: não posso mais ser o mesmo homem dominado pelo mal que eu fui. E os irmãos sabem que com o fim da pandemia do Covid, surgiu uma nova pandemia no mundo que se chama intolerância. A intolerância entre as pessoas, como as pessoas estão com pavio curto e até sem pavio mais. Não é? Parece que qualquer motivo hoje é causa justificada para se irritar contra alguém, cancelar alguém, desviar-se de alguém,
afastar-se de alguém, porque os ânimos das pessoas estão muito exaltados. E ofender os outros se tornou banal, comum. E tudo bem o mundo agir dessa forma, porque o mundo jaz no mal, não é? O mundo jaz no maligno. Porque se não há sentido na vida, se não há nenhum propósito na vida, então o mal é aceitável. É parte das relações humanas, já que nada tem sentido. Agora, se Deus existe, e se Ele ama cada pessoa, e se Ele tem o desejo de me orientar no meu comportamento, na minha relação com o outro, então praticar o mal é algo que tem que ser combatido por mim. O que não é aceitável é o povo de Deus achar normal maltratar alguém, seja qual for a razão. Rejeitar alguém, odiar alguém, seja qual for a causa. Porque uma coisa que o Evangelho ensina, queridos, em Filipenses, é que nós somos chamados para considerar os outros superiores a nós mesmos. Paulo diz que foi isso que Jesus fez. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o próprio Jesus disse mais de uma vez para os seus discípulos: eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Você se lembra que quando Tiago e João foram com Jesus para Samaria, e os samaritanos fizeram questão de deixar claro que Jesus não era bem-vindo lá em Samaria, o Tiago e João acharam naquele momento a hora ideal para pôr em ação o ódio deles contra os samaritanos. Como se eles tivessem pensado: agora chegou a hora. Eles rejeitaram o Senhor Jesus, agora a gente pode se vingar deles. Senhor, quer que nós oremos para que chova fogo do céu? Você já pensou? Os próprios discípulos de Jesus pedindo: Senhor, já que eles não querem, na verdade nós estamos orando não porque eles não te receberam, nós estamos orando porque a gente faz tempo que a gente quer que essa turma pegue fogo. Mas vamos justificar dizendo que o Senhor não foi bem recebido, então vamos orar para que venha fogo do céu sobre eles. E Jesus diz: eu não vim destruir a vida de ninguém, eu vim salvar. Se o nosso mestre não veio destruir, eu e você não podemos estar aqui para destruir. Amém? E quais são as lições que a conversão do carcereiro ensina para nós? A primeira lição, queridos, é que a conversão nos ensina a viver com sabedoria com os outros. No verso 29, o carcereiro, diz o texto, mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere. Esse homem desesperado que está tentando cometer o suicídio, se não se matasse, poderia ser morto pelas autoridades. Ele não sabe o que fazer, ele está totalmente perdido, ele pede uma luz. Curioso, porque o desespero sempre anda de mãos dadas com a falta de orientação. Pessoas que não sabem o que fazer, estão literalmente sem rumo na vida, sem direção, sem saber o que fazer, tateando no escuro, nas trevas. E são muitas as situações na sua vida que você não sabe o que fazer, nem sabe o que decidir na hora das dificuldades. E você pede luz. É como se você andasse no escuro, esbarrando aqui e ali, sem direção. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salomão diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Muita gente não sabe lidar com o seu desespero,
não sabe lidar com as suas questões difíceis, não sabe o que fazer da sua vida quando acontecem perdas, não optam pelos conselhos de Deus e ficam mais perdidos ainda. Mas o profeta Isaías, falando de Jesus, ele diz: o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O carcereiro não tem luz, não tem direção, não tem clareza, não sabe o que fazer. O que é que ele faz? Ele não vai se aconselhar com as autoridades romanas, ele não vai pedir conselho para os soldados, ele não pede conselho aos prisioneiros, menos ainda, ele pede conselho e ajuda a Paulo. Por quê? Porque ele tinha visto e ouvido Paulo e Silas louvar a Deus na prisão. Ele conhece pessoas que estão numa situação de sofrimento, apanharam nas costas, estão sem roupa, num lugar frio, com os pés presos num tronco. Pessoas assim, em sofrimento, não estão desesperadas, estão cantando, estão orando. Ele conhece pessoas que perderam a liberdade, mas que não perderam a paz. E como é que essa gente pode ter paz, mesmo tendo sido surrada, e mesmo estando em privação de liberdade e com frio? Porque Paulo e Silas, emocionalmente, estão estáveis. E de onde vem essa estabilidade emocional de Paulo e Silas? De Deus. Eles oram e cantam. E o próprio Paulo escreve isso. Quando vocês estiverem ansiosos, levem a Deus sua ansiedade, e a paz de Deus, que excede entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então o carcereiro ora para esses homens que estão ali sofrendo, mas estão cantando e orando. E ele pergunta: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Porque se alguém está preso e ainda mantém sua emoção estável, é porque tem alguma coisa que não é desse mundo. E se alguém em estado de sofrimento, suado, surrado, passando frio, consegue louvar e orar, é porque Deus está com ele. E é isso que o carcereiro percebe: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Há muitos anos atrás, num culto de quinta-feira, numa outra igreja que eu pastoreava, eu lembro que entrou um senhor chamado Nelson, frequentou a igreja há muitos anos, depois se batizou, se tornou diácono da igreja e continua servindo a Deus, já de avançada idade. Mas eu me lembro que o seu Nelson uma vez chegou para mim, depois de ter sido batizado, e ele me contou que naquela quinta-feira ele passou em frente à igreja e ele ouviu os cânticos no culto de quinta-feira à noite. E ele estava com a arma na cintura, porque um homem mexeu com a esposa dele. E ele comprou a arma ilegal e ia para o outro bairro para matar esse homem. Ele passou em frente à igreja. E ao ouvir os cânticos, ele desistiu daquilo que ele ia fazer. E Deus encheu o seu coração de paz. Deus é assim, queridos. Ele muda a violência em um coração cheio de paz. Então, por mais difícil que seja o assunto, saiba que o retorno a Deus é o único caminho e a possibilidade de trazer sentido para a vida. Ao mesmo tempo, procure conselhos com aqueles que são do povo de Deus. Paulo diz em Colossenses 3 que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Quando não souber o que fazer da sua vida, não fique no escuro. Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A conversão tem essa capacidade, esse poder de trazer luz quando nós não enxergamos nada na nossa vida e quando a vida não tem sentido. A segunda lição que nós aprendemos com esse carcereiro é que a conversão a Cristo nos leva a praticar aquilo que não é natural.
E o que não é natural a nós é amar. Não é natural do ser humano amar. Ele só pode amar quando ele é amado por Deus e percebe que Deus o ama. No verso 33, diz que o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Queridos, o que é conversão? A palavra grega para conversão é metanoia. Primeiro, é uma mudança na maneira de você pensar a sua vida. Portanto, quem se converte passa por uma revolução na maneira de pensar tudo. Não é só a sua maneira de pensar Deus. É a sua maneira de pensar a vida. Isso é conversão. Ela transforma os seus pensamentos, ela transforma o seu caráter, ela ensina você e a mim a pensar de maneira cristã. A graça de Deus nos ensina a pensar, nos ensina a viver da maneira de Deus. A conversão é a nova matrícula na escola de Deus. Não tem formatura aqui nesse mundo, é só lá em cima. Conversão é aprendizagem para uma vida sensata, justa e abençoadora. Agora note que a conversão do carcereiro não fez só confessar: Jesus é o Senhor da minha vida. Ele decide reparar o mal que ele fez. Então a conversão não visa só garantir a você e a mim um lugar no céu. É mais do que isso. Ela tem a finalidade de nos tornar mais parecidos com Jesus aqui na terra. E esse é o foco da conversão. Porque a conversão não me leva só a parar de fazer o mal. Ela me leva a começar a fazer o bem. O carcereiro então agora lava as feridas de Paulo e Silas. Ele faz reparação ao mal que ele causou. E como nós precisamos dessa manifestação do Evangelho. O fato de que a conversão, a experiência da conversão, nos leva a fazer o que nós antes éramos incapazes de fazer: o bem. Você se lembra de Zaqueu quando recebe Jesus na sua casa? Ele diz assim: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens. E se eu defraudei, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Parece que ele tirava 4 vezes a mais do que devia, né? Se eu tirei algo de alguém, eu vou restituir. Então o que Deus deseja da minha vida e da sua não é só pedir perdão a quem a gente ofende, mas é compensar de alguma forma o prejuízo que nós causamos a alguém. A Bíblia não diz que quando nós pecamos temos que pedir perdão só a Deus, mas que nós temos que nos acertar com aquelas pessoas que ofendemos. E se você parar para pensar quantas palavras agressivas nós já falamos, que machucaram, que feriram pessoas. Quantos comentários nós fizemos sobre os outros com sarcasmo, com ironia, com desprezo. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito bonita, que é a história de Mefibosete. É uma das histórias bonitas da Bíblia. Mefibosete, como você sabe, era neto de Saul, primeiro rei de Israel. Saul odiava Davi. Jonatas, filho de Saul, se torna amigo de Davi, grandes amigos. Mas Saul detestava e queria matar Davi de todas as formas. Mefibosete caiu no chão quando nasceu, ficou aleijado. Quando Davi mata o gigante Golias, Saul fica com uma raiva mortal de Davi pelos comentários das mulheres a respeito do Davi. Deram mais vantagem para Davi do que a mim. Então ele fica com o seu orgulho masculino ferido. Por causa disso ele tenta matar Davi o resto da sua vida. Ele faz do seu governo uma única finalidade: eliminar Davi. Davi, porém, nunca se vingou de Saul. Você sabe da história. Teve oportunidades. Uma vez Saul estava dentro de uma caverna, totalmente desprotegido. Os soldados de Davi disseram: agora, vai lá. Ele disse: jamais eu vou estender a mão contra quem Deus ungiu. Agora, quando Saul morre,
Davi se torna rei. O neto de Saul, Mefibosete, que é aleijado, ele fica totalmente desamparado. Ele não tem como se manter. O pai dele, o avô dele morreu, o pai dele morreu, ele não tem como se manter, como sobreviver. Sabe o que Davi faz? Traz Mefibosete para casa e adota Mefibosete como seu filho, o neto do seu inimigo, o neto daquele que tentou matá-lo tantas e tantas vezes. Davi adota Mefibosete como seu filho. Queridos, esse é o espírito do Evangelho. É responder com bem a quem nos trata mal, não o contrário. Jamais pagar o mal com o mal. E nem eu nem você temos autoridade de descontar o mal que fizeram a nós em alguém, que nada tem a ver com isso. Então nunca projete em alguém que não tem culpa de nada, a culpa que é sua, da sua escolha, das suas opções de vida. Ninguém tem culpa de nada. Assuma sua responsabilidade. Quer ver uma outra história nesse sentido? Lá no livro de 2 Crônicas, tem a história curta, reduzida, de Efraim, um dos filhos de José. Diz a Bíblia que Efraim, cujo nome hebraico significa o próspero, filho de José do Egito, o próspero. Tudo ia bem na vida de Efraim. Ele tem uma filha e 2 filhos. Até que acontece uma tragédia. Os 2 filhos dele são mortos, em condições muito sérias, graves, problemáticas. E ele enterra os 2 filhos de uma vez. E Efraim fica tão lamentoso, tão amargurado e tão triste, que nunca mais se recupera disso. Ele se chama próspero, mas a perda dos 2 filhos fez Efraim entrar em colapso emocional. Então ele se deita com a sua mulher e gera um outro filho. E sabe qual é o nome que ele dá para o filho? Ele dá ao filho o nome de Berias. E Berias significa desgraça. Porque tinha acontecido uma desgraça com ele. Então ele passa essa desgraça para o filho. Agora imagine você, um menino, se chama desgraça. Você vai para a escola aqui na cidade e todo mundo se dirige a você dizendo: olha lá o desgraça. E ninguém está falando nada demais, é o seu nome. Você começa a sofrer bullying o tempo todo. Aí você cresce, fica adolescente, começa a namorar. Alguém finalmente se interessa por você, apesar do seu nome. A sua namoradinha, ela diz: agora eu quero levar você para conhecer meu pai e minha mãe. Aí vocês vão. Aí o pai pergunta: como é seu nome, meu filho? Desgraça. Aí ele fala: minha filha, pode acabar. Não vai casar com esse menino, porque eu não quero um desgraça na minha vida. Essa foi a história do Berias. Porque o seu pai projetou sobre ele uma tristeza que era do pai. Mas sabe como acaba a história? Berias casa, por incrível que pareça, com esse nome ele casa. Alguém se apaixona por ele. Ele se casa e tem um filho. Tem mais de um filho, na verdade. E o primeiro filho que nasce, ele dá ao filho o nome de Refa. Ou Rafa. É a mesma palavra para Jeová Rafa. Deus cura. E os próximos descendentes de Beria terão nomes assim, até o último deles, chamado Josué, o Senhor salva. Queridos, quem tem a Deus, não repete desgraça na sua vida, por conta do que aconteceu. É curado. E é isso que nós podemos aprender. Que a nossa palavra seja sempre abençoadora. Que ao pé da cruz nós resolvamos nossas mágoas e nossas tristezas, não jogando isso na cabeça e na vida de ninguém. Que a nossa palavra traga saúde para os outros. E que ao sofrermos qualquer coisa que aconteça, não busquemos a vingança, porque a ira atrai o diabo. Sabe qual é a comida que o diabo mais gosta? Ira, ódio, vingança, rancor. Quem se dedica a essas coisas está dando comida para o diabo, porque ele adora
essa comida: ira, ódio, vingança, rancor. Mas quem ama Cristo se afasta dessas coisas e evita fazer o mal. E a terceira verdade que nós aprendemos na conversão do carcereiro é que a conversão a Cristo cura a nossa maldade. No verso 34 diz o texto: depois de tê-los lavado suas feridas, levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Isso é inédito. Isso no tempo romano é impensável. Um carcereiro pegar prisioneiros e levá-los para sua casa. Impensável. Você não fazia isso. É a mesma coisa que você pegar alguém no sistema carcerário, alguém que é responsável, né? Um agente penitenciário, e dizer para os presos: hoje vocês dois vão jantar em casa. Quem vai fazer isso? É loucura. O carcereiro, porém, se converte, e ele toma essa atitude, ele leva os discípulos para a própria casa e prepara uma refeição. Isso no mundo antigo tinha um significado. Se você convidava pessoas para a sua casa, você estava dizendo: vocês agora são minha família. Era assim. Levar pessoas para jantar na sua casa significava dizer: vocês agora são minha família. Então o carcereiro já não considera Paulo e Silas prisioneiros, maus elementos, mas os considera seus irmãos. Por isso, o relacionamento de um carcereiro com um preso, antigamente, era de violência, agressividade e punição, porque se está preso, é porque mereceu estar preso. Mas agora, por causa do Evangelho, essas barreiras de separação e divisão caem. O conceito que ele tem sobre quem ele odeia mudou. E mudou drasticamente. Não é mais o carcereiro e o prisioneiro, agora são irmãos em Cristo, da mesma família. Por isso que o apóstolo Paulo diz que na nova vida em Cristo, não importa se você é judeu, gentil, circuncidado, incircuncidado, inculto, incivilizado, escravo, livre, mulher, homem, seja o que for, Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. Essa é a palavra de Deus. Porque o nosso relacionamento com Jesus precisa mudar a opinião que nós temos uns sobre os outros. Nós temos que deixar esses rótulos que nós construímos, baseados na cor, na condição social, na raça, na opinião e no nível intelectual. Eu sou rioclarense, nascido em Rio Claro. E a cidade, os rioclarenses têm um pecado grave. Natal também deve ter o seu pecado grave. Mas lá na cultura rioclarense há um pecado muito grave. Pecado da cidade. E o pecado da cidade é o seguinte: as pessoas perguntam assim quando conhecem você: de que família você é? De que sobrenome você é? Se você falar: eu sou de sobrenome Almeida, eu sou do sobrenome Santana, eu sou do sobrenome Cristofoletti, ok. Se você falar: eu sou Silva, coitado. Você é Silva? Esse é o pecado da cidade. É se relacionar com as pessoas de acordo com o sobrenome que elas têm. Eu sei que em Natal deve ter algum pecado, não igual, mas talvez pecado da cidade. Pecado da própria cidade. Mas em Cristo, queridos, não tem mais isso. Em Cristo, nós só podemos dizer: você é nosso irmão. Amém? Então, um dos medos mais comuns, humanos, é o medo de que o outro me faça mal. É por isso que as pessoas são violentas muitas vezes com as outras, para se prevenir. Então, antes que me façam mal, eu me posiciono agressivamente para não me fazerem mal. Aí nós vamos temer a proximidade e vamos temer a comunhão. O outro vai ser visto como risco potencial. Algum tempo atrás, eu comprei esse livro. Ele é escrito por um sociólogo francês chamado Alain de Botton, Religião para Ateus.
E me surpreendeu esse livro porque como é que um ateu vai escrever um livro desse? Ele resgata no livro alguns valores que o cristianismo, só o cristianismo tem. E eu queria ler para você uma coisa que me surpreendeu, quando ele fala sobre comunidade. Uma das coisas que o cristianismo, e só o cristianismo tem, e ensinou à humanidade, é o valor da comunidade. Ele diz assim: uma das perdas que a nossa sociedade sente hoje é a perda do sentimento de comunidade. No passado, existia uma boa relação de vizinhança. Você se lembra? Eu me lembro quando eu era criança, que a gente entrava nas casas uns dos outros. Era comum as mulheres chegarem para a vizinha: vizinha, tem um pouco de café aí para emprestar? Tem açúcar? Tem feijão? Tem arroz? E ninguém sentia vergonha. Porque estava todo mundo no mesmo nível. Todo mundo se ajudava. Era um senso de comunidade dos vizinhos. As pessoas buscavam contato umas com as outras, não com fins individualistas, não para ganhar algo financeiramente, nem para ter um amor romântico. Parte disso, da nossa perda, gira em torno da relutância em dar, por nossas dificuldades, porque temos dificuldade com a unidade entre nós. Vivemos em cidades colossais, ficamos presos em guetos tribais, que são baseados no nível educacional, na classe, na profissão, e vemos o resto da humanidade como inimigos potenciais, em vez de um coletivo acolhedor. Agora olhe isso. Historiadores já sugeriram que começamos a negligenciar os vizinhos por volta da mesma época em que deixamos de celebrar o nosso Deus. Você percebeu e prestou atenção? Um ateu escreve que nós paramos de ser solidários com os outros porque paramos de adorar o nosso Deus. Um ateu começa a perceber que a fé em Deus torna as pessoas solidárias e que isso está se perdendo por responsabilidade nossa, inclusive. Agora, queridos, que nós estamos em Cristo, nós podemos baixar as nossas guardas. Por quê? Porque o amor de Cristo cura nosso medo do outro. Porque nós queremos que os outros também se sintam acolhidos em Cristo. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo mude a nossa maneira de ver, enxergar o outro, não mais como inimigo, mas como irmão, como o carcereiro viu Paulo e Silas, preparando uma janta para eles, os acolhendo na sua própria casa, sem nenhum medo. Eu me lembro que no ano de 1991, nunca mais esqueci isso, nós estávamos com a mocidade num bairro de periferia, em cima de uma caminhonete, cantando, e começaram a chegar pessoas, era um culto evangelístico, e começaram a chegar pessoas ali, ouvindo aquilo, e eu me lembro que veio um homem zigue-zagueando lá de cima, era uma rua, tinha um aclive, a gente estava aqui embaixo, e ele veio lá de cima, cruzando a rua, visivelmente bêbado, ele parou ali, ficou ouvindo, e ficou ouvindo os cânticos, e aí teve a pregação, foi convidado para que as pessoas aceitassem a Cristo, ele levantou a mão, nós oramos por ele, e depois, na conversa ali, eu perguntei para ele: o senhor entendeu tudo o que aconteceu aqui? Ele disse: eu entendi, estava cheirando muito a bebida. E eu disse para ele: o senhor vai amanhã no culto da igreja? Vou. Onde é? Eu falei: é na rua tal, avenida tal, tal hora. Não escrevi nenhum papelzinho para ele. Disse isso uma vez. E aquele local ficava distante 7 quilômetros da igreja. E disse: eu vou. Aí eu virei para o meu presbítero e disse: coitado, eu tinha pregado. Eu tinha acabado de pregar e feito apelo. Eu disse para o meu presbítero: coitado, se ele achar a casa dele, está bom demais. Foi no sábado, domingo à noite o homem estava lá.
Eu desci do carro, cheguei na porta, ele disse: eu não falei que eu vinha? Queridos, ele veio, levou 20 pessoas da família para Cristo. Tem gente da família dele que virou missionário. Ele se tornou não, ele compôs cânticos para louvar a Deus, parou de beber. E disse: todos os dias eu voltava do trabalho na prefeitura, parava no bar e caía na rua. Minha mulher já sabia onde eu caía e a hora que eu caía. E todo dia ela ia lá me pegar e me levar para casa. Todos os dias. Naquela noite aconteceu a mesma coisa. Só que eu saí do bar, alguma coisa me puxou para outro canto. E aí ele parou de beber, construiu uma nova casa, fez um puxadinho para fazer culto ali na casa. E depois foi um homem que restaurou a sua vida e a sua família, graças a uma coisa chamada conversão. Só a conversão pode fazer de uma pessoa alcoólatra uma pessoa sóbria, que começa a ter direção, rumo e orientação e sentido, que decide dedicar a sua vida a amar a Deus e amar as pessoas. E que nessa noite, queridos, eu e você possamos entender que, a não ser que haja conversão, o nosso coração não é capaz de ser mudado por nós mesmos.